Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato Brasileiro de Xadrez está pegando fogo aqui, a gente tem uma partida espetacular entre Vitor Laboussière, mestre FIDE, jogador muito forte, entre os 30 melhores jogadores ativos atualmente aí do país, e Cricão, o Cricor da massa, Cricor Sebag Mkhitaryan. Vamos dar uma olhada nessa partida, se preparem aqui, porque a gente tem uma pérola. Cavalo em F3 foi jogado aqui pelo Vitor Laboussière, Cricão responde com D5, temos aqui D4, Bispo em F5, agora pelo Cricor C4, atacando aí o centro. E6, o Cricor simplesmente protege aí o peão, não aceita, né, esse presente aqui do peão de C4, prefere deixar o peão no centro e abrir para desenvolver as peças. Cavalo C3 foi jogado, cavalo em F6 e agora cavalo em H4, perseguindo já o bispo, quer ganhar o par de bispos, né, aqui o Laboussière. Bispo em E4 foi jogado, F3 agora atacando o bispo. E nessa posição o Cricor faz um lance, confesso, chocante, assim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O Cricor aqui, como quem não tá preocupado com nada aqui, segue com C5, né? Um lance extremamente chocante, difícil de entender aqui. E o Vitor com todo... O Vitor agora ele é o seguinte, o Cricor tá convidando o Vitor para jogar um xadrez de outro mundo, um xadrez alienígena, um xadrez extraterrestre e tudo mais. E o Vitor então tá na dúvida se ele vai entrar numa coisa extremamente caótica de outro planeta ou se ele tenta transformar essa posição que o Cricor tá convidando para uma posição normal. E o Vitor decide então jogar aqui com E3, respeitou aqui a maluquice do Cricor, né? E não capturou o bispo. A gente fica se perguntando por que não capturar, né? Ele não fez esse lance, mas o que será que aconteceria? Será que o Cricor tem alguma recuperada imediata aí de peça? Na verdade não. Cavalo por E4, por exemplo, não funcionaria. Parece que vai ganhar peça, alguma coisa, tá atacando lá em H4. O cavalo simplesmente volta para F3 e não tem nada demais acontecendo. Provavelmente não era essa a continuação do Cricor. Cricor deve ter feito um preparo aí de abertura e provavelmente seguiria aqui com C por D4, atacando agora o cavalo. E depois de dama por D4, o cavalo C6, simples assim, né? Simples assim, não vai recuperar a peça no curto prazo e vai jogar com uma peça menos. Essa foi a decisão do Cricor, espetacular aqui a decisão do Cricor, é a definição de coragem. É isso aqui que o Cricor fez no Campeonato Brasileiro. Depois de, por exemplo, dama D3, seguiria provavelmente com D4, né? Depois a gente vê o Cricor aí, seria legal a gente ver o que ele tinha preparado, né? Mas aqui cavalo B1, cavalo B4 seria uma excelente possibilidade. Dama B3 A5 seria interessante jogar. Depois de A3 jogar A4 atacando a dama e depois do retorno da dama volta o cavalo. A gente vê que as negras não recuperam a peça. O cavalo volta para F3, por exemplo, mas as pretas têm um ataque interessante. Dama em A5 cheque, dama cobre aqui em D2, dama C7. Depois de, por exemplo, E5, o cavalo aqui em G4. O que a gente percebe? O Cricor tem uma peça menos nessa variante, mas as brancas estão meio detonadas, né? Falta cooperação entre as peças, falta harmonia, falta desenvolvimento, falta tudo, né? Depois de, por exemplo, dama F4, daria para jogar uma bizarrice como H5, cavalo bem D2, outro lance esquisito como F5, depois de cavalo G5, um torre H6, ou seja, uma partida de outro planeta com certeza, né? Então o Cricor aí fez grandes estudos, não sei se essa linha é o estudo do Cricor, mas essa é uma possível linha e pasmem, o computador dá a posição aí meio equilibrada, leve vantagem para as brancas, mas no primeiro escorregão as pretas podem mudar tudo isso, né? Então realmente convidou para um preparo aí, provavelmente, e o Vitor aqui não quis entrar no preparo do Cricor, jogou simplesmente o lance E3. E agora C por D4 aqui pelo Cricor, atacando o cavalo, deixando o bispo. O Vitor mais uma vez simplesmente recupera o peão. E agora sim o Cricor volta o bispo para casa de G6 e voltamos para o xadrez normal, né? A partida seguiu com dama B3, dama D7, agora protegendo aqui em B7, cavalo por G6, H por G6, e aqui o Vitor conseguiu então o seu par de bispos e segue com C5, mantendo a posição aí, o bispo fechado, né? É muito interessante a decisão aqui do Vitor. Cavalo C6 foi jogado, bispo em E3, protegendo o peão central. Bispo E7, dama 4, e aqui a gente tem um xadrez normal já, né? Um xadrez não tá tão maluco quanto aquelas variantes que a gente viu agora há pouco. Roque foi jogado aqui pelo Cricor, bispo em E2, dama C7. Temos aqui F4 já ganhando espaço, quem tem o par de bispos tem que tentar
ruptura de peão, abrir a posição. Aqui A6 foi jogado pelo Krikor, bispo em F3 e aqui B6, tentando abrir também aqui para as peças poderem jogar na ala da dama. B4 foi jogado A5, B5 atacando o cavalo aqui em B4 e a dama agora foi para casa de D1, né? Uma outra possibilidade muito interessante aqui na posição é passar o peão aqui para C6 e ficar com o peão passado e permitir cavalo D3. Eu acho que o Vitor não quis permitir o lance cavalo D3, né? Mas seria uma possibilidade bem interessante jogar, permitir isso, jogar, por exemplo, aqui com o rei F1, cai o peão aqui em F4, né? Mas talvez tenha sido isso que o Vitor tenha evitado, né? De jogar aqui com G3, o cavalo vem para H5. É muito maluco jogar dessa forma, mas esse peão aqui ele é um ganho estratégico forte. Seria também, com certeza o Vitor deve ter considerado essa possibilidade nos seus cálculos, né? Mas aqui ele preferiu jogar com dama D1 e agora o Krikor segue com B por C5, A3 atacando o cavalo e aqui mais um lance espetacular aqui do Krikor agora. Um lance que exclama duas, aqui um lance genial. C4, aqui o Krikor realmente acordou querendo sacrificar uma peça, né, nesse dia. Agora ele deixa aqui o cavalo. Isso, galera, esse lance C4 mostra por que o Krikor empatou com o lenhador, super grande mestre na Copa do Mundo, 2 partidas, nas partidas pensadas e tudo mais. É um nível de entendimento já muito bacana, né? Um nível de entendimento de super GM. A partida segue com A por B4, A por B4. 2 peões passados e conectados. Conseguiu o Krikor agora. Por uma peça. A partida seguiu com cavalinho E2 e agora dama aqui em B7, atacando em B5, dando apoio para a casa de A8. Roque foi jogado torre por A1, dama por A1, torre ganhou a coluna A. Torre A8, a dama está atacada, a dama foi para B2 e agora dama por B5. E aqui o Krikor conseguiu então 3 peões pela peça sacrificada e mais do que isso tem peões passados e conectados. Mais do que compensação pela peça a menos. A partida seguiu com torre A1 e agora a torre A5, colocando a torre em segurança. Rei F2, dama A6, fazendo uma bateria aqui na coluna A, forçando trocas. Torre por A5, dama por A5 e agora cavalo C1, tentando segurar esses peões. B3 avançando com o peão passado, bispo D2 atacando a dama, bispo em A3 aqui pelo Krikor contra-atacando, né? E praticamente forçando aqui um lance como o bispo por A5, porque a dama não consegue mais ficar protegendo o bispo, né? Olha que interessante aqui, o Krikor vai para uma sequência forçante. Bispo por A5 foi jogado, bispo por B2, capturando a dama. E aqui o cavalo vai para a casa de E2, não tem mais muito o que fazer. Nessa posição o Krikor vai para mais um lance sensacional. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Krikor, vale a pena, a posição é muito bonita. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Krikor, que já tem uma peça a menos e agora entrega mais uma peça aqui, bispo por D4, cheque. Aqui o Vitor não pode capturar o bispo, ele segue aqui com rei E1, né? O que está acontecendo? Se ele tivesse jogado aqui cavalo por D4, B2, esse peão não é imparável. Olha só, o bispo não tem acesso aqui a casa de E4, tanto o cavalo quanto o peão não deixam. E aqui nem o bispo de casas escuras e o cavalo poderiam fazer nada, né? Então espetacular, aqui bispo por D4 cheque, a partida seguiu com rei E1 e agora B2 chegou de qualquer maneira e esse peão é imparável, simples assim. Cavalo B3 foi jogado, cavalo C3, mas depois de simplesmente bispo por C3 cheque nessa posição, Vitor Laboussière abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Uma bela vitória aqui do Cricão da Massa, né, galera? Aqui não tem jeito, o bispo tá atacado, vai ter que jogar um bispo por C3 e o Krikor tá trazendo a dama de volta aí pro jogo, né? Uma posição completamente vencedora aqui pro Krikor. Isso foi uma partida de classe, de coragem aqui do Cricão, né? Realmente aquele sacrifício de bispo que ele ofereceu no começo da partida e depois o sacrifício do cavalo para criar os peões passados. Uma partida extremamente instrutiva, maravilhosa. E vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores. E olha só, né? 75,8% de precisão aqui para o Vitor, 88,3% de precisão para o Krikor, com direito a 2 lances brilhantes. É ou não é espetacular isso, né? Rafa, que lances brilhantes foram esses? Lance C4, que a gente viu aquele sacrifício ali do cavalo. E deixa eu ver qual que foi o outro lance aqui para falar para vocês. Cadê, hein? Deixa eu desligar aqui a engine. Aí ele me fala quais são os lances brilhantes, aqui eu já aviso vocês. Eu lembro de que C4 era um deles e aqui ele não mostra o outro. Infelizmente aqui
Ah, tá, tem que ver aqui, ó. Pera aí, galera. C4, bispo por D4, legal demais, né? Bispo por D4, vou mostrar então no tabuleiro aqui os dois lances aqui, C4 e ali um pouco mais pra frente o lance bispo por D4, já pra finalizar, né, praticamente aqui nessa posição, bispo por D4, o segundo lance brilhante aqui do Crecão. Legal demais, espero que vocês tenham gostado aí da partida. Vamos ver como é que tá a classificação no Campeonato Brasileiro. Olha só, após a sexta rodada a gente tem o Cricor na liderança junto com o Sup, são os dois jogadores que estão com 5,5 pontos. Na sequência temos Alexandre Fier, Diego de Berardino, o Iago Santiago e o Edgar Rodrigues, todos com 5 pontos, César também com 5 pontos, César Metsubo, o Vitor Labusierre também com 5 pontos, o Lucas Aguiar também com 5 e o Quintiliano, são os jogadores de Charles Gosch. São os jogadores aí que estão com 5 pontos, aí todos, né? E todos com 4,5, enfim, por aí vai, um torneio muito forte, muito disputado, jogadores realmente são os melhores jogadores do Brasil, né? Rafa, como é que fez para participar desse torneio aí? Foi por convite? Não, foi um torneio aberto esse ano, tá? Então bastava você se inscrever, pagar a inscrição, enfim, e se programar para esse torneio, né? Um torneio extenso, 11 rodadas, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Beleza, galera? Assim é o Brasileiro, um torneio muito forte, o torneio mais forte do Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e da partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.